antes de iniciarmos, né, vamos entregar o nosso dia nas mãos de Deus, para que Ele possa nos abençoar sempre, com saúde, com amor, tá certo? Bom, agora vamos dar uma olhadinha na nossa agenda de ciências. Hoje nós iremos, certo, ver o conteúdo Os Outros Animais e o Ser Humano, página 134. Esse assunto aqui, certo, é para finalizar sobre os animais. E iremos entrar hoje numa nova unidade, Ser Humano e Saúde. Nós iremos ver esse conteúdo, o Ser Humano, páginas 140 a 142, certo? E vocês irão fazer como atividade a página 135, a primeira questão dessa página. E irão fazer também as páginas 143 e 144, certo? Depois, nós iremos fazer as correções. Como atividade extra, na página 135, vocês irão fazer a segunda questão. A resposta da segunda questão é no caderno, ok? Pronto, pois vejam a agenda. Essa agenda ela vai estar disponível na descrição desse vídeo, certo? E também no site do Colégio 21 Educar, ok? Então vamos iniciar na página 134 agora. Vamos lá? Agora nós vamos ver, né, esse assunto, os outros animais e o ser humano. Em seguida, nós iremos ver uma nova unidade, né? Ser humano e saúde. Nós iremos ver o capítulo que fala sobre o ser humano, ok? Vamos iniciar pela página 134. Bom, nesse capítulo, né, fala sobre as utilidades dos animais, né, com relação ao ser humano, certo? E também quais são os prejuízos que alguns animais podem trazer para nós seres humanos, certo? Bom, nós sabemos, né, que há milhões de anos existiram no nosso planeta os dinossauros, antes de surgir o ser humano. Assim também como existiram outros animais, né, no nosso planeta e foram desaparecendo, foram extintos, assim como os dinossauros, certo? Quando surgiu o ser humano, né, ele não tinha, né, toda esse desenvolvimento, essa tecnologia que nós vemos hoje, né, atualmente no nosso planeta. Né? Então o ser humano ele foi aprendendo, né, a conviver com os animais e foi aprendendo a domesticar esses animais. E com isso ele foi aprendendo também a se beneficiar desses animais, certo? Os animais passaram a ter utilidades para os seres humanos, ok? Então, nós vamos ver algumas dessas utilidades agora, certo? Nós podemos aqui citar, né, algumas utilidades que os animais têm para os seres humanos, né, como a alimentação, né, muitos animais servem de alimentos, certo? Outros animais servem de matéria-prima, né, para confeccionar roupas e sapatos, né? Podemos tirar essa matéria-prima de animais, né, como couro. Também podemos citar aqui que muitos animais, né, servem de meio de transporte, tanto para pessoas como para mercadorias, certo? E essa questão do meio de transporte já é uma coisa que acontece há muitos e muitos anos, certo? Também podemos citar, né, que existem animais que servem de proteção, companhia e lazer, como o cachorro, certo? Então os animais, né, eles passaram a ter muitas utilidades para nós seres humanos. Nós podemos nos beneficiar de vários animais, né? Eles podem ter várias utilidades, como eu citei, alimentação, transporte, né, meio de transporte, a questão do vestuário, certo? Também a fabricação de medicamentos, certo? Então os animais eles têm muitas utilidades para nós, certo? Assim também como existem os animais que têm utilidades, existem também aqueles animais que podem trazer prejuízos, certo? Porque eles podem ser transmissores de doenças. Também podemos citar os animais venenosos, né? Que são aqueles animais que nós temos que ter bastante cuidado. Né? Também podemos citar alguns animais, né, que podem ser tidos como pragas, né, por destruírem plantações, certo? Então vamos ver aqui alguns desses animais que podem causar prejuízos ao homem. Bom, alguns animais passaram a ser temidos pelos seres humanos por serem venenosos ou transmissores de doenças, né? A barata, o rato, o escorpião, a serpente, né? E também, meus amores, existem também aqueles animais, né, que podem também, né, ser considerados pragas, né, justamente por destruírem plantações, como é o caso do gafanhoto, né, que são vistos como praga, né, quando se tornam numerosos, né, aí eles podem vir a destruir plantações, certo? Bom,
Nós sabemos que os animais, né, eles podem, né, trazer prejuízos, né, causar prejuízos ao ser humano. Mas nós sabemos também, nós estudamos dentro do assunto dos animais, que existe uma relação entre todos os animais, né? Justamente para ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio na natureza, né? Os seres vivos, eles precisam uns dos outros nas relações alimentares, justamente para manter esse equilíbrio, certo? Então os animais, eles são importantes, certo? Eles têm um papel fundamental na natureza, certo? Bom, meus amores, tem uma atividade na página 135, né? A primeira questão vocês irão fazer daqui a pouco, quando acabar as explicações. A segunda questão é atividade extra, certo? Agora nós vamos, certo? Para uma nova unidade, que é a unidade 4, Ser Humano e Saúde, certo? Nós vamos iniciar pelo capítulo 16, o Ser Humano, certo? Página 140, vamos lá? Bom, meus amores, agora nós vamos falar sobre o ser humano, ok? Nós, seres humanos, né, fazemos parte também do grupo dos animais. Nós somos animais racionais, certo? Nós precisamos de alimento, nós podemos nos locomover, nós temos várias necessidades de sobrevivência. E nós passamos também, assim como os outros animais, por um ciclo de vida, né? Justamente esse ciclo de vida é o quê? Nasce, cresce, pode se reproduzir e morre. Nós passamos por esse ciclo, certo? E existem também as fases da vida, certo? Essas fases da vida é a infância, a adolescência, a fase adulta, certo? Bom, nessas fases da vida, né, é onde, né, o ser humano ele vai se desenvolvendo, né, vai crescendo, o seu organismo vai se transformando, certo? Bom, agora nós iremos falar sobre a reprodução e a primeira infância, e cuidados na primeira infância. Bom, como é que se dá a reprodução, né, do ser humano? Bom, para acontecer a reprodução do ser humano, existe a fecundação, né? Para acontecer a fecundação, é justamente a união da célula masculina com a célula feminina. A partir dessa união, né, forma-se uma célula ovo, que nós chamamos de zigoto, certo? Só que antes do bebê nascer, ele vai passar por um período, certo, de desenvolvimento dentro do útero da mãe, certo? Que nós chamamos de gestação ou gravidez. Então, o bebê ele vai se desenvolver dentro do útero da mãe, certo? E aí, nós chamamos, como vocês já sabem, né? Tem um tempo, tem um período, né? Onde o bebê ele vai ficar se desenvolvendo lá no útero da mãe, na barriga da mãe, que é justamente 9 meses, certo? Quando nós estudamos a reprodução dos animais, nós vimos, né, que nós seres humanos somos vivíparos, né? Onde o filho, né, se desenvolve, o bebê se desenvolve dentro da barriga da mãe, né? No caso, no útero da mãe, certo? Então, esse período é chamado de gestação ou gravidez, ok? Bom, nós sabemos, né, que muitos filhotes, né, de animais, né, ao nascer, já se tornam independentes, já vão caçar o seu alimento, certo? Só que com os seres humanos não é bem assim, não é diferente, né? O bebê ao nascer, ele precisa da mãe na questão do alimento, certo? O bebê ele precisa, né, do seu primeiro alimento, que é o leite materno, certo? Bom, vamos falar aqui sobre o leite materno, né, e o que ele pode trazer de benefícios para o bebê. Bom, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda que a alimentação humana seja exclusivamente de leite materno, pelo menos até os 6 meses de vida, pois ele contém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento de uma criança nessa fase, certo? Então, meus amores, o leite materno, ele é rico em nutrientes, ele é um alimento completo, certo? E de acordo com a OMS, né, o bebê ele tem que se alimentar de leite materno até os 6 meses ou até mais, certo? Porque ele tem tudo que o bebê precisa, ele não precisa de mais nada até os 6 meses de vida, ok? Nós vamos falar agora, meus amores, sobre o corpo humano, né? Olha, o corpo humano ele foi dividido em 3 grandes partes, justamente para facilitar, né, o estudo do corpo, em cabeça, certo? Tronco e membros. Os membros, né, nós temos os membros superiores e os membros inferiores. Bom, vamos ver aqui o que faz parte dos membros superiores. Os membros superiores são formados por braços, antebraços e mãos. Os membros inferiores são formados por coxas,
pernas e pés, certo? A estrutura óssea da cabeça é formada pela caixa craniana e pelos ossos da face. A caixa craniana protege o encéfalo, este comanda o corpo, os movimentos, os sentidos e a inteligência. O pescoço liga a cabeça ao tronco, certo? Nele ficam a faringe e a laringe. O tronco é formado pelo tórax ou peito e pelo abdômen ou barriga. O coração e os pulmões ficam no tórax. No abdômen estão o estômago, os intestinos, o fígado, os rins e outros órgãos, certo? Bom, então nós vimos aqui, né, uma divisão, né, do corpo humano. Todos os órgãos do nosso corpo têm funções no nosso organismo, certo? Realizam funções importantes, funções vitais, né, para que nós consigamos, né, viver, certo? Em próximas aulas nós vamos estudar alguns sistemas do corpo, certo? Nós vamos ver as funções desses sistemas, ok? Então agora, meus amores, eu vou pedir para que vocês façam leituras, certo? As leituras aqui dos textos, da página 134 até a página 142. Em seguida, vocês irão fazer as atividades. Quando terminar, voltem para a gente fazer as correções, ok? Então vamos lá. Bom, agora vamos corrigir a página 135. Primeira questão diz assim: converse com os colegas sobre os animais mostrados a seguir. Depois escreva de que forma cada um desses animais está ligado aos seres humanos. Bom, aqui nós vamos ver as respostas, confira as respostas, certo? O primeiro animal é o cachorro, né? Companhia e proteção, certo? Bom, a vaca, né, tá aqui ao lado, né? Serve para quê, né? Alimentação, matéria-prima e fornecimento de esterco para adubação, certo? A abelha, fornecimento de mel e polinização das flores, certo? E no caso a minhoca, né, ela areja e fertiliza o solo, certo? Esse é o papel da minhoca, certo? Como ela pode contribuir, certo? Então confiram as respostas dessa página. A segunda questão, vocês irão fazer a resposta no caderno, é atividade extra, tá certo? Agora nós iremos corrigir a página 143, certo? Vamos lá? Confiram. Corrigir agora a página 143, tá certo? Bom, diz assim: o ser humano tem características que o diferenciam dos outros animais. Escreva a seguir algumas dessas características. Vamos ver aqui, ó. O ser humano tem cérebro bastante desenvolvido, que lhe permite raciocinar. O ser humano precisa da mãe para obter alimento quando é bebê. E o ser humano se desloca em pé, apoiado nos membros inferiores, né? Então, são algumas características que vai diferenciar ele de outros animais, ok? Confiram. Segunda questão diz assim: assinale a alternativa incorreta, certo? Tem uma alternativa que está incorreta. Antes de nascer, o feto humano se desenvolve dentro da barriga da mãe. Aí vamos ver aqui essas alternativas, né? Para crescer, um humano recém-nascido precisa de nutrientes do leite, da carne e dos vegetais. A segunda alternativa: depois de nascer, o bebê continua crescendo e chega à fase adulta. A última alternativa: muitos animais aprendem a caçar ainda filhotes. Então, a que está incorreta é a primeira, certo? A primeira está incorreta. Então, vejam aí se marcaram o X corretamente. As outras duas estão corretas. E diz assim: agora corrija a frase que você assinalou. Então, vamos corrigir a frase incorreta. Vai ficar assim: para crescer, um bebê recém-nascido necessita exclusivamente de leite materno, pelo menos até os 6 meses de vida, certo? Por favor, confiram as respostas, ok? Pronto. Agora nós iremos corrigir a página 144. Vamos lá? Pronto. Vamos lá, né?
Bom, vamos conferir agora a página 144. Terceira questão diz assim: observe a figura e depois complete as frases com o termo correspondente. Letra A. Dentro do crânio fica o encéfalo, certo? Vamos ver agora a letra B. Os membros superiores são formados por braços, antebraços e mãos, certo? Confiram. Letra C. Os pulmões, certo? E o coração ficam no tórax, certo? Então, a letra C, as palavras que vocês devem conferir são essas aqui: pulmões e tórax. D. No abdômen encontram-se o estômago, certo? Os intestinos, confiram, o fígado, certo? Os rins e outros órgãos, certo? Então, confiram as palavrinhas que é para completar no item D. Estômago, intestinos, fígado e rins. Confiram. E agora a letra E. Coxas, pernas e pés formam os membros inferiores. Ok? Certo? Confiram. Pronto, meus amores. Pronto, né? Então é isso, certo? Estudem. Depois façam a atividade extra, a resposta da atividade extra, a segunda questão é para fazer no caderno, ok? Então é isso, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Beijos para vocês.